pessoal, boa noite. Sou a Lucivânia, da turma da Malu, Cadernos de Alfabetização 1 e 2. Eu vou chamar a Marileia para entrar, que a Marileia é da turma da Malu. Vamos também hoje receber a Simone, tá? A Simone, ela é escritora, professora, já foi coordenadora. Eu vou ler aqui já para vocês as apresentações dela. Ela é uma pessoa assim maravilhosa, vocês vão adorar a live dela. E ela vai fazer uma live hoje junto com a gente, vamos bater um papo com ela sobre escuta pedagógica, tá bom? Vamos aguardar um pouquinho, eu vou chamar umas pessoas aí, a gente já chama ela para participar da live. Eu vou chamar umas pessoas aqui para estar participando. Se você gosta desse tema, chame também seus amigos, professores, pais que têm crianças pequenas também. É muito boa essa live para pessoas que têm crianças pequenas. É um assunto bem interessante. Vale a pena a gente assistir a live. Vamos aguardar um pouquinho. Vou chamar a Marileia para entrar. E eu já... entrar. Oi, Marileia. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui. Para eles não perderem, ficarem aí, que a Simone é maravilhosa, eles vão gostar muito do assunto. É um assunto muito importante para quem é professor, para quem é pai, para quem tem criança pequena em casa. Isso. Ela é muito competente, ela fala de uma maneira muito clara, baseada em experiência, né? Uma pessoa que, além de estudar muito, teve uma vivência muito grande em vários níveis, né, da educação. E então nós estamos muito felizes dela estar aqui, de ter aceitado o nosso convite, né? Isso. Vamos mandar aviõezinhos, né, Lu? Se tiver alguém aí, eu já falei para eles, se eles tiverem alguém aí que saiba que tem, que é professor, que é amigo, que gosta do tema, que tem criança pequena em casa. É um assunto que interessa para todos, né? Já estou mandando aqui, ó. Vamos andar mais um pouquinho aí, que a Simone já chegou. A gente já vai chamar a Simone para conversar. Bater um papo com ela, vocês vão gostar muito. Mandando os aviõezinhos aqui para as professoras, para os pais que me pediram também para lembrar, né? Porque a vida é tão corrida, né? Com tantos compromissos. Tá, mas... E final de tarde, né? Mas fiquem aí, hein? Não vão embora não, porque vai valer a pena. Quem estiver no trânsito, fica aí. Escuta aí, que vai valer a pena mesmo. É uma descoberta muito boa para os pais e para os professores. Ela vai dar dicas muito legais que vão ajudar bastante. Valiosas, né? Valiosas, isso. Para quem tem, principalmente para quem tem criança, né? Pequena, que às vezes a gente fica na correria do dia a dia, a gente acaba deixando eles um pouquinho de lado e se envolve com todas as outras questões, né? E acabam ficando. Já está dando 5 minutos, Má. Vamos chamar ela, então? Vamos lá. Chamar a Simone. Chama aí que eu tô com os aviõezinhos. Então, aviõezinhos. Entrou aí a Simone. Boa noite, Simone. Oi, gente, boa noite para todos. Vocês estão nos ouvindo bem?
Tá todo mundo ouvindo bem? Tá boa a imagem? Você tá nos vendo, Simone? Tá tudo certo aí com você? Estou vendo a Mariléia, não estou vendo você, Luci, nesse momento. Não, tudo bem. Você está vendo a Mariléia, já está bom. Tá E certo. vocês estão nos vendo? Tá tudo certinho aí, pessoal? Fala aí pra gente se vocês estão vendo, se tá tudo bem. Aqui tá tudo certo. Eu tô vendo você, a Simone. O som tá ótimo, Lu. O seu, da Simone também. Vamos fazer uma live brilhante. Muito boa, né? Então, eu vou apresentar a Simone, depois ela vai falar um pouquinho com vocês, tá? Então, eu sou a Lucivânia, da turma da Malu, caderno de alfabetização 1 e 2. Eu sou professora, fui professora, né? Da rede estadual, por mais de 32 anos. E trabalho com educação até hoje, né? Voltado, assim, para o material para professores, para pais. Então, é um prazer recebê-los aqui. E vocês terem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a turma da Malua, né? Conhecer a mim e a Mariléia. E hoje, a nossa convidada, a Simone. Mariléia vai falar um pouquinho também, vai se apresentar. Aí depois eu vou contar um pouquinho da Simone para vocês. Isso. Bom, meu nome é Mariléia Bonilha. Eu trabalhei com a Lu na rede estadual também, né, Lu? Onde nós começamos, nasceu a sementinha do nosso trabalho, trabalhando com alfabetização. Depois a gente se separou um pouquinho, eu vim trabalhar na rede municipal de Paulínia. E agora nós voltamos, depois da aposentadoria, nós queremos contribuir, assim como a Simone, né, Simone, para melhorar, ou ao menos deixar o que a gente tem de melhor para a educação, né? Principalmente a alfabetização. Também trabalhei mais de 25 anos, quase 30 anos com alfabetização, um trabalho de recuperação com as crianças, que é um trabalho que deu muita experiência para a gente. E é isso, a gente quer cada vez mais aprender e ensinar. Tá? Então, agora eu vou apresentar a Simone. Simone do Nascimento Nogueira, é professora, pedagoga, psicopedagoga, mestre e doutora em educação pela Universidade Católica de Santos. É pesquisadora educacional e escritora. Também tem mais de 30 anos de experiência na educação básica como professora, coordenadora, experiência também no ensino superior e atua como professora dos cursos de pedagogia. Também é membro do grupo de pesquisa da Universidade Católica de Santos e é membro da cátedra de Paulo Freire, tá? Sediada nessa mesma universidade. Então, dá para vocês verem que é uma pessoa super competente. Então, vamos lá, Simone? Você fala um pouquinho para nós de você. Agora sim, a sua de profissão, já falei tudo, né? Agora, fala para nós um pouquinho quem é a Simone, para que você veio. Então, gente, boa noite a todos que estão aí acompanhando e os que virão futuramente assistir, né, essa live. Como a Luci falou, eu tenho um percurso profissional construído no contexto da escola pública, na educação básica e mais recentemente, no ensino superior. Eu estudei na escola pública, fui professora, coordenadora pedagógica e hoje eu sou pesquisadora educacional. Então, o lugar da minha fala é esse espaço que forma nossas crianças, jovens, adultos, e que é um espaço que sempre me causou um certo estranhamento com relação ao silenciamento das vozes das pessoas que dão vida à instituição escola. Então, esse silenciamento me levou a procurar entender o porquê ele existe, o porquê ele ainda se faz presente nos dias de hoje. E aí eu fui começar a investigar a escuta, né? Que é esse objeto, que é esse conceito, esse assunto que hoje tanto a Mariléia como a Luci estão oportunizando que eu converse um pouco com vocês. Esse objeto de estudo que se constituiu no livro, né, que foi publicado pela editora Cortez o ano passado, foi lançado em outubro num congresso de educação chamado AMPED, e também aqui na cidade de Santos em novembro, que é a minha cidade de origem. E é dele, basicamente,
que a gente vai tirar toda a narrativa, né, que nós vamos construir hoje. Isso mesmo, muito bem, Simone. Então, conta para nós um pouquinho desse silenciamento que você comentou com a gente, que você observava e, com certeza, quem é da área da educação já observou, e muitas vezes os professores chegam e falam assim, não, mas eu dou a voz para o meu aluno, eu falo com o meu aluno, eu deixo ele falar. Mas eu sei que tem uma grande diferença, né? Você deixar o aluno falar por falar e ter essa escuta, como você diz, essa escuta pedagógica, né? Então, eu queria que você explicasse para nós um pouquinho sobre isso. Então, sabe, quando eu me refiro ao silenciamento, esse silenciamento que não oportuniza a criança, no caso, porque a minha pesquisa de doutorado é que deu origem ao livro. E essa pesquisa foi desenvolvida com crianças. Então, veja, eu estava sempre inquieta com o silenciamento que eu também vivi no contexto da escola, no contexto da minha formação e também no contexto familiar. Então, toda a minha escolaridade se deu sob a égide da ditadura militar. Uma educação, como Paulo Freire nos coloca, que estava sob uma perspectiva tecnicista, uma perspectiva de uma racionalidade que a gente denomina de instrumental. Então, não são espaços que oportunizam a voz, a pronúncia. Bom, uma vez que eu também estudei sobre essa perspectiva, né, instrumental, eu também fui silenciada. Uma vez formada, fui atuar como professora, eu também vivenciei isso como docente, uma estrutura que também silenciava. Ao longo de toda a minha vida profissional, eu passei por inúmeras escolas em diferentes municípios e a presença do silenciamento sempre era muito forte. Como professora, depois coordenadora, eu fui observar a dificuldade que havia em se constituir práticas que oportunizassem a fala da criança, mas não só uma fala no sentido do professor ouvir. Eu desejava algo que fosse além, né? Que também imprimisse que essa narrativa da criança, que os desejos, que as dificuldades, que o pensar dela estivesse presente na constituição da prática do professor, da prática docente. Então, os meus estudos na pós-graduação foram me aproximando da pedagogia crítica freiriana, e esse silenciamento que eu falo para vocês, que eu convivi, tanto como aluna, como professora, profissional, sempre da escola pública, eu fui compreendendo que era a ausência da escuta. Então, foi assim que do silenciamento eu fui migrando para o objeto de pesquisa escuta, e a partir dos pressupostos da pedagogia crítica freiriana, eu fui constituindo essa escuta denominada, que eu costumo falar, adjetivada de pedagógica. Então, a escuta pedagógica, ela é uma escuta freiriana. Ela traz consigo todos os pressupostos da pedagogia freiriana. Qual é a base da pedagogia freiriana? O diálogo, a problematização da realidade, a reflexão crítica. Né? Então, a partir dos pressupostos, que Paulo Freire também nos fala da escuta freiriana, eu fui desenvolver uma pesquisa com professores da escola pública que atuavam junto a crianças que ainda não estavam alfabetizadas, no qual nós escutamos as crianças. Né? Nós nos aproximamos das crianças para escutar essas crianças, ou seja, gente, olhar a criança sob a perspectiva dela e não sob o ponto de vista do adulto. Então, acho que a gente pode partir daí, né? O silenciamento vivido resultou, na minha pesquisa, que consolidou o quê? O contraponto, que é a escuta, né? Então, Simone, conta para nós qual que é a diferença, que eu já algumas pessoas devem saber. Qual que é a diferença aí do escutar e de ouvir a criança? Então, por favor. Quando nós falamos no ouvir, na ação de ouvir, nós estamos falando de sons que nós captamos, né, a partir de uma fonte.
Então, eu posso ouvir um ruído, a freada de um carro, eu posso ouvir o choro de uma criança, um grito. Eu estou captando esse som pelo meu sistema auditivo, pelo meu aparelho auditivo. Então, ouvir vem vem do latim, né? Que é parte da palavra audire, que quer dizer o quê? É escutar é ouvir a partir de uma fonte. E o escutar, ele vai um pouco além. Também vem do latim, vem da palavra auscultare, que significa, gente, olha que coisa sutil, é ouvir com atenção. Então, quando nós falamos em ouvir e escutar, nós não estamos falando de conceitos, de ações que são totalmente opostas, não, elas vêm se complementando, elas se complementam. Só que quando eu escuto, eu vou além do ouvir, porque quando eu escuto, eu estou mobilizada pelo meu interesse, pela minha atenção. Então, eu vou mobilizar o meu cérebro. Eu vou captar esses sons, compreendê-los, né, interpretá-los para poder estabelecer uma comunicação mais efetiva com o outro, seja ele criança, seja ele adulto, seja um jovem. Então, veja, muitas vezes a gente em casa, né, os pais, na escola, os professores, eles não estão ainda caminhando na direção de escutar efetivamente, né? Por N fatores. E aí é que se torna tão significativo e importante a gente compreender as diferenças entre ouvir e escutar para poder se disponibilizar mais, para poder trabalhar isso que eu estou escutando da criança e interpretar a sua narrativa. Então, essa é a grande diferença, que não é bem uma diferença, né, Lucy? Sim. É uma ideia que se complementa. Às vezes eu escutava assim, você vai investigar a escuta, mas o professor não escuta a criança, como se fosse uma coisa assim, meio abstrata, né? E eu falava, não, existe uma diferença. Então, todo o estudo que eu fiz, junto com os professores, se deu nessa direção, da gente aprender realmente a escutar. Parar, baixar a ansiedade e construir caminhos do contexto da escola para escutar essa criança. Então, essa é uma diferença sutil que eles se complementam, os dois conceitos, as duas ações. Eu não sei se a Mailé quer perguntar alguma coisa, mas uma fala que uma vez eu ouvi você falando de um exemplo, né? Mais partindo para o nosso lado agora, da educação do ensino fundamental, vamos dizer assim, porque a sua pesquisa foi em cima da educação infantil, que você comentou que a professora estava lendo uma história para as crianças, e ela parou para ouvir um comentário que a criança fez que não tinha nada a ver, ou assim, pouco tinha a ver com aquela história ali, né? Aquele momento ali. Queria que você comentasse um pouco sobre esse fato, porque às vezes é um feedback que, às vezes, para um pai, um professor, às vezes escutar o que aquela criança está falando e por que ela está perguntando aquilo fora do contexto, né? Então, na pesquisa, talvez seja importante explicar para quem está nos acompanhando como é que foi essa pesquisa, né? Essa pesquisa, eu e um grupo de professores nos reuníamos semanalmente e estudávamos, né? Porque quem pesquisa, lê, estuda, se aprofunda na teoria. E nós estudamos a pedagogia freiriana, as pedagogias participativas, as 100 linguagens da criança, de Reggio Emília, toda uma teoria que se aprofundava na escuta. E aí nós íamos a campo perguntando para as crianças, olha, o que você gosta da escola? O que você não gosta? Ou então, como a gente sabe, como a Lucy enfatizou agora, às vezes o discurso da criança, às vezes não, o discurso da criança é atemporal, não é que nem o nosso. Às vezes nós estamos com a criança falando de um assunto e ela vem com outro totalmente diferente, querer contar o que aconteceu no final de semana. E é assim, nós professores sabemos disso, né? E às vezes acontece com a gente também, né? Tá com um amigo, aí lembra, eu tenho que te contar tal coisa, interrompe o discurso e engata outro. Nós somos assim. Então,
Nós íamos a campo e perguntávamos, quando você está no final de semana, o que você sente saudade da escola? Então era assim que se dava a escuta. Às vezes individual e às vezes coletiva, como a Lucy salientou, numa roda de leitura que aconteceu esse fato, que eu vou compartilhar com vocês. A professora estava numa roda de leitura, conversando com as crianças, fazendo a leitura de um livro, e nessa dinâmica de ler a história, na história se falava do número da casa, da cor da casa, né? Que cor era a casa, do personagem, tal, tal. E uma criança interrompeu e falou para a professora, olha, qual é a cor da minha casa? Ela se indagou, ela nunca tinha parado para pensar qual era a cor da casa dela. E aí os outros também falavam, eu não sei a cor da minha casa. Crianças de 4, 5 anos, eu não sei a cor, o número. Quer dizer, essa ideia de número, eles ainda estão construindo, porque lembra que eu falei para vocês que eram crianças em processo de alfabetização? Então, vocês sabem que a leitura é um dos passos mais importantes para a aquisição da escrita. Né? Então, nessa dinâmica que estava acontecendo o processo ali de alfabetização das crianças e tal. Bom, nesse momento que a professora parou e que a criança fez essa intervenção ali, né? Eu não sei qual é a cor da minha casa. Ela começou a perceber várias perguntas que as crianças faziam que foi mudando todo o planejamento dela com relação àquela leitura. Por quê? Porque as crianças estavam se questionando sobre a própria realidade delas a partir da leitura. Que cor é minha casa? Como é minha casa? Que número? Mas onde fica o número da casa? Bom, daí se desenvolveu todo um trabalho diferente do que ela havia planejado por conta da realidade daquelas crianças. E uma curiosidade que eu quero, curiosidade, mas é real, e muitos dos professores que podem estar escutando, e nós, né, sabemos, muitas casas no bairro em que nós estávamos desenvolvendo, na comunidade, elas não eram pintadas. Elas eram de bloco, elas eram apenas de tijolo. Então, a cor era os cinhos, a cor era o tijolo marrom. Então, veja a sutileza do que foi acontecendo ali, né? E as crianças se questionando. Então, a professora trabalhou essa coisa da realidade, da cor das casas, da ausência de cor, que o tijolo tinha cor, a partir dessa participação e dessa escuta. Se ela, naquele momento, tivesse falado, não, olha, não é, agora, nesse momento, nós não vamos conversar sobre isso, ela estaria negando se aprofundar na realidade daquelas crianças. Então, a escuta, ela é uma escuta que pode reverberar da elaboração da prática docente, que é assim que se dá a construção da escuta pedagógica, né? Por um caminho que essa escuta observa não apenas o que a criança pronuncia, mas observa o olhar, a postura, observa a atitude dela perante o outro, observa a dificuldade, observa o que ela tem prazer. Quer dizer, a escuta pedagógica, ela se dá no sentido de escutar a criança de forma integral. Mas, principalmente, só para finalizar essa pergunta, né, que a Lucy colocou, é uma escuta que vem na direção de observar principalmente o silêncio da criança, né? Escutar o silêncio, que é fundamental. Então, agora eu quero falar um pouquinho, né? Então, eu tô lendo o livro, né? Já tô quase acabando de ler o livro da Simone, e eu fiquei emocionada logo no começo, Simone, porque com essa fala que você fala da gente ouvir, tanto para entender a vida da criança, se ela passou por algum problema, né? A gente percebe que quando a criança chega diferente na escola, geralmente elas ficam quietas, então a gente tem que ouvir esse silêncio, fazer alguma pergunta. A gente vive isso constantemente na sala de aula. Mas o que me emocionou é que, assim, eu sempre cuidei do meu planejamento pela escuta das crianças no dia a dia. Então,
como nós trabalhamos com a construção da escrita, né, e pelas fases da escrita, as crianças passam por várias fases, né, pré-silábico, silábico, alfabético, quem trabalha com alfabetização conhece. Então, pela pergunta da criança, ou pela não resposta, eu sabia a fase que ela estava, né, e ali eu conseguia, a Lu também, né, Lu, a gente faz isso, já conseguia intervir naquele momento, no dia a dia. Então, eu não esperava fazer uma avaliação, um registro, para saber, bom, agora essa criança está assim, então eu vou partir assim. É claro que o registro é importante, eu e a Lu até conversamos no dia que eu falei para ela, eu falei, olha que legal, o registro é importante, a gente precisa para mostrar para os pais, para a direção, para a orientação, para documentar, né? E até das cobranças dos governos e tudo mais. Mas a intervenção não precisa esperar essa avaliação. A intervenção pode ser feita a todo momento, porque se a criança pergunta, é com C ou com K? Ela já está numa fase da escrita que eu sei. Se ela pergunta outra coisa, eu também consigo. Então, é muito legal ver isso escrito por alguém de forma assim tão real, tão clara, tão prática, e a gente poder saber que a gente fez isso, né? Faz isso. Agora, eu queria fazer uma perguntinha para você. Com o aumento da tecnologia, das informações, e a gente que é professora de sala de aula sabe disso, tá cada vez mais difícil, né? As crianças escutarem. Ouvir, tudo bem, mas escutar. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, desse trabalho do professor para conseguir a escuta, né? Escutar a criança. Pais também, né? Então, hoje a gente senta num restaurante, né, Marileia? E a coisa mais comum é você ver a criança pequenininha no cadeirão e para que tenha um pouquinho ali de, talvez, eu vou usar uma palavra, mas que os pais fiquem um pouco mais tranquilos com a criança, que às vezes é agitada, põe o celular na mão, ou um tablet, já que aquele dedinho já passa. E o quanto a gente tem ouvido as pesquisas, principalmente de neurociência, hoje falarem, o dano que a tela, desde a primeira infância, está causando. Às vezes, bebês, né? Mal a criança já consegue ficar durinha numa cadeira, tal, já dá acesso para ele a uma tela e ali distrai a criança. Então, essa tecnologia está silenciando muito, né? A tecnologia, ao mesmo tempo que vem para nos ajudar, ela também, a gente tem que ter algum discernimento sobre ela. Porque a gente sabe o quanto é importante a pinça da criança aprender a pegar no lápis, o quanto é importante a criança aprender a pular corda, o quanto é importante aqueles jogos de tabuleiro. Então, tudo isso faz parte desse processo de ensinar e aprender a ler e escrever, que é a alfabetização. A Magda Soares coloca para nós, e ela define a alfabetização como a ação de ensinar a aprender a ler e escrever. E hoje, quando você traz a tecnologia, a gente tem que lembrar de conceitos mais amplos, como letramento. Então, a Magda Soares também vem e fala para nós que o letramento é o estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva as práticas sociais, né, que usam a escrita. Então, veja, o quanto é importante a gente escutar essa criança no contexto familiar, quebrar um pouco essa bolha, né, de celular, de iPad, e conversar com a nossa criança, dialogar com a nossa criança. Olha, eu trouxe aí no começo, quando eu falei de silenciamento, eu falei da pedagogia freiriana, que é a base da obra que eu apresento, né? E a pedagogia freiriana, ela traz muito claro para nós a importância da problematização. Então, o professor que está no contexto da sala de aula hoje, ele tem que estar mais próximo de oferecer situações para a criança desafiadoras a partir da problematização da realidade. Então, assim, quando a criança pequena chega na escola e ela não sabe ler e escrever, a gente não lida muito do contexto da escola, faz o levantamento dos conhecimentos prévios, né, o que a criança sabe de um ano para o outro, quando muda de fase.
ou como você mesmo falou, as hipóteses de escrita, você estava atenta a essas hipóteses. Então, é problematizando. A criança pequena, quando entra na escola, o repertório de brincadeiras que ela tem, o repertório de palavras, a criança ela vem com o repertório de palavras do contexto familiar e dos outros que ela pode frequentar, e para isso o professor precisa escutar. O professor precisa promover atividades, né, Marilé, que oportunizem que essas crianças se apresentem, que essas crianças se manifestem, que essas crianças perguntem. Porque a escuta pedagógica, ela vem fundamentada na pedagogia da pergunta de Paulo Freire. E Paulo Freire fala assim para nós, olha, a pergunta, ela possibilita que o outro se pronuncie, que o outro mostre a sua dúvida, que o outro seja curioso. Porque quando a criança é curiosa, a criança pergunta. Agora, veja como é que um celular e um tablet silencia. Porque é imagem, 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 imagem. Aquilo é muito forte. Então, a gente precisa ter esse esforço no contexto das famílias também, de fazer, sabe, acordos mesmo. Olha, vamos à mesa sem celular, vamos a um restaurante sem celular. Agora é o momento de brincar, ensinar a andar de bicicleta. No contexto da escola, a mesma coisa, vamos incentivar a pergunta. Olha, posso continuar ou vocês querem fazer algum? Agora com o chat GPT aí, sempre foi, né? É muito mais importante saber perguntar do que saber responder. Porque responder, ele vai responder. A gente precisa saber fazer a pergunta, né, Lu? Senão, pode falar, Lu. Não, é isso mesmo. Precisa saber fazer boas perguntas, né? E é o caso aí. Se você tem um aluno que fala, que expõe, você sabe ter todo esse repertório que você vai poder, às vezes, direcionar para uma outra linha de trabalho que você nem imaginava, né? Escutando as crianças. Porque, às vezes, você fala assim, eu vou trabalhar brinquedos, mas, às vezes, eles não querem. Eles querem trabalhar animais, eles estão preocupados com aquela joaninha que está ali, que eles viram, né? Que trouxeram para a classe. Eu lembro que uma vez, uns alunos meus vieram com os bolsos assim cheios de cigarro. Eu trabalhava numa escola muito verde, né? A escola que a gente trabalhava era muito verde, muitas árvores. Então, tinha a época do ano que ficava cheia de cigarro. Né? E eles vieram com aquelas monte de casca de cigarro no bolso. Né? Então, se a criança esconde aquilo, não traz, não fala, se você não pergunta, às vezes você trabalha fazendo um trabalho todo voltado para cigarras, é muito mais importante do que aquela atividade de matemática, aquela atividade de português que você tinha programado para aquele dia ou para aquela semana. Né? Tudo e o deles. Sim. Nunca perder o planejamento também, porque dá para você fazer o que você tem planejado em cima desse tema que eles querem falar, que eles querem, né? Dá para você adaptação. E aí, meninas, a gente pode lembrar também o que vai bloqueando esse diálogo, né? Porque escutar, você escuta aquele que fala. A gente precisa escutar o outro, e aí eu sou bem enfática nisso, a gente precisa escutar a criança que está na escola, o jovem, o professor precisa ser escutado. Mas nós precisamos também olhar sobre o ponto de vista do outro, ter empatia pelo outro, ter empatia pela criança. Porque predomina muito ainda no contexto da escola algo chamado adultocentrismo, que é o adulto olhar a criança pelo ponto de vista dele, e não pelo ponto de vista da criança. Daí decorre a urgência dessa escuta, que é uma escuta amorosa, que é uma escuta freiriana, que é como eu falei, é uma escuta que olha o movimento, olha o olhar, olha o silêncio. Quantas vezes é confortável ter uma criança silenciosa? Aí a mãe pergunta, ele tá bem? Como é que foi? Tá ótimo, nossa, não me dá trabalho nenhum. Então, esse que não dá trabalho, ele precisa ser olhado, ele precisa ser escutado, porque não é da natureza da criança a apatia. A criança, ela é ativa, não é? Todos nosso currículo não fala, vamos trabalhar trabalhar de uma forma que a gente oportunize a atividade da criança, o movimento, a psicomotricidade precisa ser desenvolvida. Então, tudo isso a gente tem que relacionar com uma coisa que é o poder. Essas relações de poder que estão presentes na escola são as relações que silenciam o outro. Silenciam a criança, silenciam o jovem, o adulto, silenciam o professor nas suas relações. Então, na perspectiva freiriana, a gente precisa ir adotando
práticas críticas que vão rompendo com essa questão do poder. Mas não é fácil a gente enxergar que nós também agimos com um certo poder em coisas muito sutis. Posso contar o exemplo da leitura do número, Marileia? Posso? Claro. Então, dá tempo, se dá, aí vou me falando, né? No decorrer da pesquisa, os professores eles foram se surpreendendo com o que eles escutavam. Porque, lembra que eu falei para vocês, quando a gente escuta, a gente mobiliza a nossa ação cognitiva, a gente procura compreender o que a gente está escutando. Então, parar para escutar parecia ser uma coisa simples. E os professores perceberam que não era. Eles precisavam se desprender de valores. Não podia ficar julgando o que a criança falava, né? Olhar de uma forma generosa o que a criança falava. Para poder fazer isso justamente que a Marileia estava comentando conosco, e que a Lucy trouxe das cigarras. Por que não trabalhar a partir do que eles estão trazendo? Né? Porque eu posso trabalhar a matemática, a língua portuguesa, a geografia, a história, a partir da realidade dessa leitura de mundo que Paulo Freire nos fala. Isso. Então, desses movimentos de escuta que aconteceu, a professora estava falando assim, olha, eu fui gravar a escuta com o meu aluno, né? Fui gravar. Para quê? Para essa gravação levar nos nossos encontros e nós escutarmos juntos a narrativa da criança. E podemos juntos discutir o que a criança estava falando a respeito, porque a professora perguntou se ela gostava ou não da escola e tal. Aí a professora começou a gravar, foi muito curiosa, a professora começou a gravar, olha, hoje é dia tal, meu nome é tal, eu sou professora da turma infantil 4, não sei o quê. E aqui eu estou com o Caio, né, Caio? Aí o Caio pegou e gravou assim, gente. Sim, eu sou o Caio, eu tenho 5 anos, eu tenho uma mãe, minha mãe se chama tal, eu moro com a minha avó. Ele foi fazendo exatamente como a professora. Ele procurou, no repertório dele, também se apresentar como a professora se apresentou. Então, olha como nosso agir na sala de aula é forte, nós somos modelo. Então, se eu sou um modelo para a criança autoritário, a criança tende a reproduzir isso nas relações dela. Se eu, pai e mãe, tenho um discurso autoritário, silenciador em casa, isso daí a criança mais tarde também vai reproduzir. Então, eu não vou estar trazendo minha criança amorosamente para ela me mostrar quem ela é. Num dos outros momentos, uma das professoras pensando sobre uma prática que é super comum a gente adotar na sala de aula, né? Que é assim, vamos ler os números, vamos ler o alfabeto e tal. Então, ela na sala de aula, que número é esse? É 1, a criança é 1, 2, 3, 4. Chegou no 5, pararam. Aí a professora falou, é o 5, não é? Aí todo mundo repetiu, é. Então, quando ela trouxe essa crítica, a prática dela, que ela mesma adotava, ela se percebeu o quanto nós somos ansiosos, o quanto às vezes nós não escutamos, porque a gente pergunta como professor e nós mesmos respondemos, né? Então, a escuta pedagógica é um convite a baixar a ansiedade e ter um momento de horizontalidade, como Paulo Freire fala. Não é falar para ele, mas é falar com ele, com o meu aluno. Né? É pensar que eu tenho que dar espaço para escutar efetivamente. Quem fala para ele, fala de cima para baixo. Quando eu falo com ele, eu falo no movimento horizontal. E a gente tem que dar esse tempo, né, para a criança poder. E aí que a gente percebe como ela está, o que ela está pensando. E ainda, muito interessante também, além de aproveitar o que eles trazem, né, é fazer associações, né, Simone, com outras situações da sala de aula, né? Aproveitar esses momentos. E outra coisa também que nós estávamos conversando, os professores também precisam ser ouvidos, né? Precisa. Olha, hoje à tarde eu estava até pontuando alguns aspectos que seriam bons, né, retomar nessa nossa live e tal, e eu retomei a questão da formação docente. E eu falei, se tiver oportunidade, eu vou trazer isso para a nossa conversa. Porque, olha,
O professor, ele não pode ser crucificado. O professor, ele não pode ser crucificado por tudo, né? Ah, o professor não escuta. Não é bem assim, e não é isso que eu trago no livro. Existem razões para todo estudo, quando ele é desenvolvido por uma razão, que eu falei para vocês. Do silenciamento eu cheguei na escuta. Agora, veja, nós também viemos de uma formação silenciosa, Isso. né? No livro eu parto lá do século XVIII, quando foi trazido para o Brasil as escolas de ensino mútuo. Olha como eu fui longe. E nas escolas de ensino mútuo, a fala não era oportunizada, o diálogo não era oportunizado, a participação não, era a passividade. Era uma educação que se dava por depósitos. E veja, Paulo Freire foi falar isso para a gente na década de 60, gente, né, que era da educação bancária. Então, na escola de ensino mútuo, aquele que falava era até castigado. Nossa. Veja, e até hoje existem práticas no contexto da escola em que a criança tem medo de falar. Eu relato isso, trabalhando com a educação de jovens e adultos. Quantas vezes eu me dirigia ao aluno e ele ainda de uma forma assim, temerosa, se pronunciava. Porque já está tão incutido dentro de nós que a gente vai para a escola para escutar o professor, não é para falar, né? Então, é uma cultura do silêncio que a gente precisa romper, convidando esse indivíduo, essa criança, esse jovem, esse adulto a falar. E também, no contexto das escolas, há necessidade de se promover espaços coletivos em que esse professor se aproxime da pesquisa da prática, em que esse professor tenha oportunidade de estudar, né? Em que esse professor tenha a oportunidade de conhecer a teoria, porque teoria e prática elas não andam desassociadas. A teoria ela é útil para que o professor possa compreender a sua prática. Então, nós carecemos de espaços de diálogo e, na verdade, o professor acaba reproduzindo o que ele viveu a vida toda e sem espaços para refletir criticamente, o silenciamento vai se perpetuando. A formação, né, Simone? Nós estávamos comentando até na live a importância da formação dos diretores, dos coordenadores, para abrir espaço para que haja esse diálogo, né? Porque são eles que são os responsáveis por fazer essa intermediação, né? De trazer bons textos para ler, para discutir. Né? Queria, por exemplo, esse seu livro, de levar o livro... Mostra o livro, Marlé, de novo, por favor. De levar o livro, de pegar uma parte do livro, nem que você vá desmembrando de pedaços em pedaços, para ir lendo, para oferecendo, para... Então, veja, às vezes... Desculpe. Da formação, né? Não só do professor, né? Que também a gente está vendo que, infelizmente, temos... Não criticando, tem cursos online muito bons de pedagogia, mas a gente vê que está faltando essa coisa da prática mesmo, né? E se a direção e a coordenação não leva isso para a escola, não oportuniza essa abertura para o professor falar, para o professor estudar, para conhecer novas oportunidades de trabalho, novas formas de sua prática, a gente vai ficando patinando, vamos dizer assim, né? Não se mexe, né? Precisa mexer com esse assunto, né? Nós precisamos ter, no contexto da escola, estratégias formativas. E nesse contexto da escola existem os personagens, né? Eu falo personagens, existe a equipe gestora, ou como cada sistema chama, né? Denomina, que está lá nos competes, né? Porque nós temos regimentos, nós temos estatutos. Então, a formação docente, ela está na lei, existem as resoluções de formação docente inicial e continuada. E no contexto da escola, a formação continuada precisa acontecer. Então, esses são as pessoas, a direção, a coordenação, a assistência, a orientação, que precisam estar ali em parceria com o professor, oportunizando momentos de estudo em que a pesquisa esteja na base. Porque, olha, Paulo Freire nos falava, ser professor é ser pesquisador, né? E aí,
isso apareceu até, inclusive, na fala dos professores que participaram da pesquisa que nós desenvolvemos, falando, mas olha, pesquisa parece coisa de laboratório, experimento científico e tal. A gente não escuta falar de pesquisa no contexto da escola. E o professor precisa compreender, a partir de ações formativas, espaços que se constituem no contexto da escola, que a pesquisa tem que estar lado a lado com ele no dia a dia, para que ele possa construir uma prática docente mais efetiva, a prática pedagógica. Porque, olha, a escuta pedagógica, ela sim se constitui por conta da intenção, ela é uma escuta que acontece de forma intencional com o propósito de conhecer minha criança, de conhecer meu jovem, sabe? Então, essa intencionalidade é que mostra realmente para nós o quanto é importante escutar o outro. Né? Você sabe que uma das professoras também que participou da pesquisa trazia para nós a questão da escuta de uma criança, que ela foi perguntar qual era o espaço que ela gostava da escola, que ela não gostava. E a professora se surpreendeu quando a criança falou, eu não gosto da biblioteca, que a biblioteca na escola era um dos espaços mais bonitos, assim, livros, marionetes, espelho, fantasia, jogos. E aí a professora perguntou para ela, mas por que você não gosta da biblioteca? A professora ficou chocada, né? E ela falou, porque eu não posso mexer naquele armário. E aí, quando a professora falou, caiu em si que realmente ela nunca tinha deixado as crianças mexerem no armário. Era um armário bonito, amarelo, chamava muita atenção. E essa menina, ela falou isso para a professora. E aí a professora falou por que ela nunca tinha percebido isso. E era uma excelente professora. Planejava tudo antecipadamente. Só que a professora, antes das crianças irem para a biblioteca, no dia que era lá o horário dela usufruir do espaço da biblioteca, ela pegava todos os jogos antes, porque o armário guardava jogos. E aí, em cada mesa sextavada, ela colocava o jogo para um grupo e depois fazia o circuito. Então, ela percebeu que ela não dava oportunidade para a criança conhecer o que tinha ali dentro. E assim como aquela aluna, outras também, e outras crianças estavam curiosas para saber o que tinha no armário. Então, veja, se ela não tivesse parado e se proposto a escutar com intencionalidade a criança, para conhecer o que ela gostava ou não, o que estava incomodando ela, o que deixava ela feliz, ela jamais teria mudado a prática dela. E aí, no final da pesquisa, ela fala, hoje eu chego com meu aluno, eu vou de grupo em grupo lá no armário, eles escolhem o jogo para brincar. Veja, parece uma coisa tão sutil, né? Mas precisa acontecer. A partir desse momento, essa menininha e os amigos vão abrir todas as portas dos armários, que é o que o Paulo Freire tanto quer passar para a gente, né? Como você fala aqui também, né? Eu quero ver o que tem lá, eu posso falar. Eu posso falar. Né? O que tem naquele armário ali, né? O que é que você guarda naquele armário? Estou até arrepiada. Porque se a gente conseguir plantar isso nas crianças que passam pela gente, a oportunidade para eles é muito maior, né? De conhecer o mundo, conhecer tudo que acontece. Não ter medo de perguntar, como eu estava falando para a Lu, né? Quando eu era criança, eu adorava ficar ouvindo as conversas, mas eu não podia dar opinião dos adultos. E, claro, que tudo exige respeito. Nós não estamos falando aqui de falta de educação, de respeito, né? Mas com respeito, com educação, as crianças e os adultos podem, né, participar, falar, colocar a sua opinião. Sabe o que eu penso também, né, e que a pesquisa que eu desenvolvi em campo mostra, que o silenciamento conduz à violência. E o quanto a gente vê a violência que está na sociedade ultrapassar esses muros, porque a escola é um recorte da nossa sociedade. O que acontece na escola reverbera, o que acontece na sociedade reverbera na escola. Então, a violência, o silenciamento que decorre de uma prática crítica, de uma prática autoritária, ele impede que aconteça o desenvolvimento do diálogo, né, da problematização. Então, escutar com intencionalidade oportuniza ao professor
a construção, a constituição de uma prática humanizada, né? A pedagogia freiriana ela vem na direção da humanização, da democratização, da emancipação dos sujeitos. Então, se eu não escuto, eu estou oprimindo, né? Nós temos a pedagogia do oprimido. Então, quando eu não dou espaço de voz para o indivíduo, eu estou acreditando que ele basta treinar, né? Basta adaptar. Ele não precisa pensar no que ele está fazendo. Quando eu penso, eu pergunto. Eu preciso ter espaço de pergunta. Sim. Olha, eu falo dos 3 Cs, que é a criatividade, a criticidade e a curiosidade. Se eu vou adotando práticas que impedem que o outro fale, a criatividade não é desenvolvida. O pensamento crítico não é desenvolvido. E a curiosidade é guardada na gaveta. Então, são ações necessárias para que a gente possa desenvolver o quê? Uma participação maior na sociedade. Quando eu escuto e o outro tem a oportunidade de falar, de perguntar, ele vai aprendendo a participar. E, gente, como falta esse espírito nosso de participação na nossa sociedade, né? E isso vem ali da casa, né? De escutar o que o meu filho sente, de escutar a angústia da criança, porque a criança também tem angústia, né? Aumentando cada vez mais, né? Até estamos com a Cíntia, que escreveu um livro sobre bullying, e ela até fez um comentário aqui, Simone, dizendo que essa semana presenciei uma diretora que envia as cartinhas carinhosas para os alunos quietos e bonzinhos, que seriam detrimento aos questionadores. Ela fez essa colocação, falou que a live está maravilhosa, que é muito importante, um assunto super necessário, e tem tudo a ver, né, com o silenciamento. Falando, né? As crianças sofrem. Eu entendi. Né? Então a Cíntia está trazendo para a gente que a diretora, ela, de certa forma, manda carta para aquele que fica quieto. Mas aquele que pergunta não recebe carta. Só para os quietinhos e os bonzinhos, os outros não ganham carta. Sério, gente. Olha só que perspectiva autoritária, né, que está por trás disso tudo. Porque, olha, quer dizer, aquele que pergunta, aquele que reclama, aquele que bagunceiro, né? Ele acaba falando, se eu continuar assim, eu não recebo a cartinha. E o quanto a criança que recebe a cartinha deve se sentir agraciada e valorizada. E aquele que pergunta, não. É complicado, né? Então, olha, você vê práticas do século XVIII ainda acontecendo no século XX. Vê lá, quando eu falo do ensino mútuo, né? Então, aquelas escolas de ensino mútuo que elas silenciavam e que elas trabalhavam só na perspectiva da transmissão, é a educação bancária que Paulo Freire fala que ainda está presente na escola. Então, a escuta pedagógica, ela vem na contramão, ela vem como um movimento de resistência, falando, olha, precisamos mudar o que está posto, né? Precisamos aí dar espaço para a voz dessas crianças. E nem sempre a voz traz o que a gente gosta de ouvir. Lu, agora falta pouquinho para Simone precisa falar como que ela... Simone, como é que as pessoas fazem para adquirir o livro? Adquirir o livro. Isso. Olha, gente, para adquirir o livro, você entra na página da Editora Cortez. Até o dia 27, você pode colocar lá um cupom com a palavra escuta em letra maiúscula e o número 50. Escuta 50. Eu não sei depois, meninas, se tem como colocar na página da Malu, no Insta da Malu, o bônus, né? O cupom, porque você compra com 50% de desconto até o dia 27. Hoje é dia 24. Isso, obrigada. Exatamente como elas escreveram aí, escuta 50. Você entra na página da Cortez, vai adquirir o livro, vai perguntar, tem cupom? Aí você fala, tem. Escreve escuta 50 e você compra com 50% de desconto até o dia 27. Depois disso, aí é o preço cheio, né? Mas você pode comprar na Cortez, você pode comprar na Amazon, tá certo? E em outras livrarias, porque ele está por muitos livreiros aí em todo o Brasil, porque a Cortez tem uma distribuição ampla para o Brasil inteiro. E a live vai ficar salva no Instagram, eu vou
A gente vai subir no canal do YouTube também, da Turma da Malu, para quem quiser assistir novamente. Quem quiser, a gente manda, Isso. né, Lu? Ai, educação infantil. Tá? Então, pessoal, eu queria agradecer primeiramente a Simone por estar aqui, né? Disponibilizando esse tempinho aí para falar com vocês, para falar um assunto super importante, que foi sobre a escuta, né, infantil. E agradecer a todos que estão aqui conosco, a todos que ficaram, que participaram. Ela vai ficar, como a Maléia falou, vai ficar salva na Turma da Malu. E vai ser no YouTube também, a Simone também, nós vamos disponibilizar o vídeo para a Simone. Então vai ficar salvo, vai ficar tudo aqui. O pessoal está agradecendo, viu, Simone? Falando que está parabéns, está maravilhosa. Você é sensacional. Deve ser aí. Gente, olha, muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. Muito obrigada por esse diálogo, pela escuta, né? E que a gente possa levar aí a escuta pedagógica e o trabalho da Turma da Malu adiante, porque precisa de muita escuta para alfabetizar, né? E a cartilha da Malu vem com uma proposta também sensacional de oportunizar a fala da criança no contexto da sala de aula e também constituir essa escuta pedagógica que vai reverberar na constituição de uma prática mais humanizada para as nossas crianças, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a todos que participaram. Uma boa noite para vocês. Tchau, Simone. Obrigada. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Obrigada.